padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, por graça de Deus, estamos aqui congregados ao redor da amada Mãe Maria para proclamar a palavra e deixar-nos por ela interpelar. Interpelar-nos pela palavra de Deus, para que possamos enfrentar os inúmeros desafios. Sobretudo, somos desafiados a ouvir o chamado de Deus e responder a esse chamado adequadamente. Desta atitude depende fundamentalmente o rumo de nossa vida, nossos êxitos ou nossos fracassos. Ajuda-nos na preparação para a escuta da palavra de Deus que vamos proclamar nos seus sermões Santo Agostinho, quando reflete dizendo: todos os fiéis conhecem a parábola das núpcias do filho do rei e seu banquete, onde a magnificência da mesa do Senhor é oferecida a todos. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando a veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje nupcial? De que será que se trata aqui? Pergunta Santo Agostinho. Procuremos entre os fiéis o que distingue os bons dos maus. Isso será a veste nupcial. Não podemos dizer que são os sacramentos, pois estes são comuns aos bons e aos maus. Santo Agostinho pergunta: será o batismo? Não há dúvida de que sem batismo ninguém chega a Deus, mas nem todos os que o recebem chegam a Deus. Não posso crer, diz ele, portanto, que a veste nupcial seja o batismo, isto é, o próprio sacramento, pois tal veste vejo nos bons e vejo nos maus. Será acaso o altar? Ou o que se recebe do altar? Mas vemos que muitos que deles se nutrem, comem e bebem a própria condenação. De que se trata então? De jejum? Os maus também jejuam, diz Santo Agostinho. De ir à igreja, os maus também a frequentam. Que será então essa veste nupcial? A veste nupcial é esta, diz ele. A finalidade do preceito, diz o apóstolo, é a caridade que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Esta é a veste nupcial. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete mandou seu empregado dizer aos convidados: vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas escusas. Um terceiro disse: acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Amado e amada de Deus, este é o risco que corremos. Deus, por amor, porque somos seus filhos e filhas, nos chama e não escutar o seu chamado. E por não escutar o seu chamado abafado em nós e nas nossas circunstâncias, dizer um não, ou não dizer o sim que devemos. Por isso, feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Esta bem-aventurança de comer o pão no reino de Deus não se dá simplesmente por qualquer coisa, mas exatamente por esta veste nupcial que devemos colocar para participarmos do banquete, que é a caridade. Por isso o Senhor lembra essa parábola bonita do homem que faz um banquete, convida as pessoas, convida a todos, vinde, pois tudo está pronto. No entanto, um a um,
que foram dos convidados deram desculpas e não foram. Comprou um campo, precisava ver, pede desculpa. Comprou uma junta de bois, precisava experimentá-la. Casou-se, não podia vir. O empregado voltou e contou isso tudo ao patrão, que zangado ficou e disse: sai depressa pelas praças e ruas da cidade, traz para cá os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. O empregado foi e fez. O patrão disse então ao empregado, quando ainda tinha lugar, para que ele voltasse e chamasse de novo, porque ele queria que a sua casa ficasse cheia. Porque vos digo, diz o Senhor, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Meu irmão, minha irmã, nossa conduta cristã nos exige coerência, e esta vem da nossa capacidade de percepção das coisas e coragem de assumir as exigências para qualificar o nosso testemunho. Peçamos a Deus a graça de escutar todo dia o seu chamado, para que nós possamos, com sabedoria e grande alegria e humildade, dizer o nosso sim e dar a nossa resposta. Só assim seremos exitosos e abençoados no caminho de nossa vida. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente